Olá, minha gente, boa noite, um abraço a vocês. Estou chegando por aqui, né, para mais um momento do bate-papo A Verdade dos Fatos, onde, dentro de instantes, estaremos conversando aqui com o advogado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Surubim, com o mesmo aqui dentro de alguns instantes, né? Enquanto a gente aciona aqui o doutor Rivaldo Lopes para falar sobre direito do consumidor e vamos estar trabalhando em cima dessa questão que está acontecendo aqui pelos serviços prestados da ANEEL Energia. Então, vamos ver exatamente o que a gente pode auxiliar com a participação do advogado Dr. Rivaldo Lopes, né? Já estamos aqui no aguardo para conversar com o mesmo. Enquanto isso, eu quero agradecer aqui ao apoio cultural do Calcário Renova Terra. Calcário Renova Terra, uma empresa do grupo Henrique Queiroz, aqui no município de Ouro Branco, vertente do Lério, né? Vamos ver aqui, novamente, qualquer coisa a gente sai, entra de novo, vamos tentar por aqui, vamos lá. Novamente enviamos aqui o convite para o doutor Rivaldo Lopes e queremos agradecer também o apoio e incentivo da Gráfica Agreste, a Gráfica Agreste que fica lá em Surubi, abraçar o Cadu e toda a família Gráfica Agreste, também nos apoiando culturalmente, Mercadão do Tonhão, aqui na chegada de Verteto Lé, município de Ouro Branco, em frente à Praça Academia das Cidades, vasto sortimento em gêneros alimentícios, bebidas, laticínios, frutas, verduras, carnes, enfim, e panificadora, né? Mercadão do Tonhão, com o telefone WhatsApp 081 98176 0299. Vamos por aqui, estamos aqui na tentativa, não sei o que está acontecendo. Vamos ver mais uma vez, estamos enviando aqui. Espero que consigamos conversar com o nosso convidado de hoje, que de bom grado aceitou o nosso convite para participar. Então vamos ver por aqui se a gente consegue. Se o senhor já estiver aí e não estiver conseguindo acessar através do meu convite, o senhor pede para participar do vídeo, eu aceito aqui para ver se a gente consegue conversar. Doutor Rivaldo, repetindo, ele é presidente, né, da Comissão de Defesa do Consumidor, um órgão ligado à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E o nosso objetivo é esclarecer algumas dúvidas, orientar as pessoas nessa questão, principalmente as pessoas que estão sendo penalizadas com essa situação que está acontecendo. Estou vendo que o senhor deve estar tentando aí e não está conseguindo. Então, se o senhor puder nos pedir para participar do vídeo, para mim aceitar aqui, tentar ver se entra, fique à vontade, doutor. Vamos dar mais um tempinho aqui, pedindo a compreensão dos nossos seguidores internautas, né? E, enquanto isso, eu lembro que o Ministério Público Surubim, com o termo aqui em vertentulério, vamos ver se agora vai, né? Vamos ver aqui. Pronto, parece que agora estamos conseguindo entrar.
Pronto, já está comigo aqui, está conosco o advogado Rivaldo Lopes, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Gentilmente aceitou o nosso convite para discorrer em rápidos pinceladas, porque mesmo não atuando na área, né, na seara do direito, mas eu entendo que o direito ele tem uma vasta linha de entendimento, e no direito do consumidor não é diferente. Mas eu quero primeiro ir ao boa noite do doutor Rivaldo e, de público, lhe agradecer por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco no bate-papo A Verdade dos Fatos. Olá, boa noite a todos os internautas que acompanham a live do blog do seu Sérgio Ramos. Boa noite ao Sérgio Ramos. Agradeço imensamente pelo convite. É uma honra estar aqui. Já acompanho o seu trabalho há um bom tempo, uma pessoa bem engajada aí na sociedade, que traz informação, presta um serviço de alta relevância, né, para a nossa população de Surubim, Vertente do Lero e região, né. Eu quero agradecer imensamente. Eu espero que hoje seja uma oportunidade produtiva, que a gente possa trazer muitas informações relevantes e também preparar as pessoas para se resguardarem e reivindicarem seus direitos diante dessas situações, né? Então, registro aqui meu agradecimento e estar participando desse evento hoje. Está aí. Esse é o advogado Rivaldo Lopes, né, que está aqui se dispondo a tentar dirimir algumas dúvidas. Eu vou iniciar, e logo em seguida a gente entra no tema específico que eu conversei com o doutor em off, mas, por exemplo, vou me apegar aqui no básico, no simples. Você vai a um mercado, a uma livraria, e lá no mostruário encontra-se um valor de determinado produto. Só que quando você pega esse produto, chega no caixa para efetuar o pagamento, aí a pessoa diz que o valor não é aquele que está na prateleira ou no próprio produto, é mais caro. O que é que o cliente, o comprador, pode fazer numa situação dessa? O lojista, ele vai ter que vender pelo preço que estava no produto, ou o consumidor vai estar calado e pagar o preço que o caixa falar? Muito interessante essa pergunta. É algo muito recorrente. E eu costumo dizer que esse tipo de situação ela tem duas vertentes. A primeira é a do equívoco, o erro, né? Às vezes acontece, pode acontecer sim, de um estabelecimento ele se equivocar, colocar um preço errado ou instalar de forma desatualizada. E a segunda vertente é a propaganda enganosa, né? Que é uma forma de tentar atrair as pessoas a adquirirem um produto. Às vezes a pessoa não já chega no caixa, pega um produto na prateleira que estava no preço aparentemente acessível, interessante, chega no caixa e aí a pessoa diz o preço é outro. O que acontece? Às vezes a pessoa não desiste da compra, né? Em ambas as situações, a lei ela é clara. A lei diz que a oferta ela vincula o proponente, ou seja, quem propõe um valor, ele tem que cumprir aquela oferta. Então, se o valor está lá disposto, seja por erro, seja por má fé, o consumidor ele tem direito de levar pelo valor que está lá na prateleira. Certo, mas como é que a gente vai comprovar isso? Hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Então, assim, se você vê, né, tá um preço assim, um pouco abaixo, será que eles não estão colocando uma propaganda enganosa para tentar atrair? Deixa eu tirar uma foto. Tira uma foto, ok. Ou então, se acontecer de, no momento, você se deparar com o valor no caixa, um pouco elevado, além do que foi proposto lá naquela prateleira, então você comunica. E o estabelecimento ele vai ter que colocar no valor que estava na prateleira. Isso é um direito que a lei é bem clara nesse sentido, não restam dúvidas. Então, o estabelecimento ele vai ser obrigado a vender pelo valor que estava na prateleira. Doutor Rivaldo, e na questão dos aluguéis, né, de residências, de moradia,
Tem a situação que você aluga um imóvel via contrato, né, aquilo ali redigido, tal, assinado por ambos, e tem o que é mais comum na nossa região, o chamado aluguel verbal. A pergunta com o mesmo sentido, porém para os dois. Uma vez apalavrado ou assinado um documento de, por exemplo, 5 anos para que vocês façam uso daquele bem imóvel. E, na metade desse percurso, o proprietário resolve pedir qual a situação que no caso, a pessoa que alugou, né, o inquilino, pode fazer. Ele tem alguma lei que proteja ele, tanto quando ele assina um papel, quanto nesse chamado aluguel verbal. Muito interessante. Os contratos de aluguel de imóveis em si, eles estão sujeitos não ao Código de Defesa do Consumidor, mas sim a lei específica, que é justamente a lei do inquilinato. Isso aí se trataria, na nossa legislação, a gente tem um Código Civil. O Código Civil é muito amplo. E no Código Civil está disposto direito imobiliário, direito civil de família, quer dizer, direito do consumidor. Então, tem várias relações. O direito imobiliário ele é uma matéria à parte. E para esse tipo de situação, ele não está vinculado ao direito do consumidor, mas tem a chamada lei do inquilinato. Quando você celebra, quando a gente no direito chama celebrar, né? Quando há uma vinculação, um contrato, chama-se celebrar, né? Eu gosto de exemplificar porque senão a pessoa pode, os internautas podem pensar que estão fazendo uma festa, né? Porque algumas coisas são bem ambíguas, né? Então, quando há a celebração de um contrato de locação, se há de forma escrita, naturalmente, com certeza, vai ter lá um índice de correção, ou seja, se o valor vai aumentar por ano ou não, e também o prazo. O prazo, ele não está lá só de enfeite. Isso aí seria um descumprimento por parte da pessoa que está alocando. Então, vamos supor, a pessoa pegou um ponto comercial muito bom e aí fez um contrato de locação durante 5 anos. Dá 2 anos, a pessoa pede o ponto de locação, que outra pessoa fez uma oferta melhor. Ela tem algumas alternativas. Ela pode entrar com um processo judicial para determinar que fique durante aquele prazo, porque, querendo ou não, isso lhe causaria perdas e danos. Porque imagine, você aluga um ponto comercial muito bom, ou então até um local de moradia mesmo, né, que é muito bom para você, e a gente sabe que o aluguel hoje em dia está uma coisa muito disputada. Quando uma casa, pelo menos em certos bairros, quando uma casa ela desocupa, já tem várias outras pessoas querendo locar, né? Então, quando descumpre esse prazo, no contrato pode haver a possibilidade de aplicação de multa, tá? Ou também a pessoa pode até entrar judicialmente, tendo os fundamentos necessários, né? E a justificativa de que necessite, que aquilo vai lhe trazer perdas, e pedir para que o contrato seja realmente cumprido. Porque a gente, no direito, tem outra coisa que costuma dizer, que o contrato faz lei entre as partes. E a lei a gente sabe o que significa. A lei é imposição. Não tem como a gente estar negociando com a lei. Se a gente for parado por um policial, a gente não vai dizer, não, então não aplica esse código. Não, o policial vai estar ali, ele vai aplicar a lei. Então, se foi feito lei entre as partes a partir de um contrato de locação, então ele deve ser cumprido, sob pena de até a pessoa ser condenada, no caso, a pessoa que pede o imóvel de volta a indenizar de alguma forma, né? Porque às vezes a pessoa faz benfeitorias, né? Ou seja, custeia alguns serviços que seriam responsabilidade do locador, ou às vezes você fica com um prejuízo. Vamos supor, uma pessoa que veio a trabalho, mora fora, e aí ficou desamparada, tem que ficar no hotel até arrumar outro local se ele pede antes do tempo. Então, são várias situações que a lei do inquilinato ela prevê. Claro que cada caso a gente tem que olhar de acordo com sua especificidade, porque no direito é assim, não existe uma regra específica para tudo, né? A gente tem sempre que olhar caso a caso. A gente faz como se fosse uma espécie de cara crachá mesmo. Olha, uma situação, duas situações e três, e a gente leva até o juiz junto com as provas e as consequências para aquela situação, né? Porque às vezes uma violação para uma pessoa
ela tem um efeito muito maior do que para outra. Então, tudo isso a gente vai analisar. Em caso de locações de imóveis de forma oral, o que é muito comum, primeiro, contrato oral, ele é válido, ok. No entanto, ele é um contrato muito defeituoso, é um contrato que não é aconselhável de jeito nenhum. Por quê? Porque como é que a gente vai lembrar das cláusulas de um contrato verbal, né? A gente às vezes não lembra nem o que a gente falou, passa 2 meses a gente já esquece. Imagina um contrato de locação durante 5 anos, né? Então, o indicado é sempre fazer um contrato de locação físico, escrito. Por quê? Porque no contrato verbal, ele teoricamente teria os mesmos efeitos do contrato escrito. No entanto, como é que a gente vai provar que foi acordado que ficaria durante 5 anos? Quais eram as responsabilidades, sabe? Então, isso aí, os direitos são os mesmos, tá? Não tem diferença dos direitos. No entanto, a pessoa vai ter o trabalho de provar que alugou durante 5 anos, que o valor era aquele, tá entendendo? Então, fica uma situação difícil para a pessoa que vai comprovar. Os direitos permanecem, como eu disse, mas aí ela vai ter que trabalhar aí para provar que o contrato era durante muito tempo e às vezes pode até perder. Estou conversando aqui com o advogado Rivaldo Lopes, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Surubim, cidade-mãe, aqui de Vertente do Leste. Doutor Rivaldo, a última pergunta, fora do contexto dos serviços prestados pela Neoenergia, aqui no município de Ouro Branco, Vertente do Leste, é a seguinte: hoje, no advento da tecnologia, inclusive estamos conversando via um meio tecnológico, existem muitas compras via internet. Vamos imaginar que eu compre um ventilador em uma dessas lojas virtuais. E quando eu receber esse produto, ele esteja quebrado, enfim, apresenta algum defeito. E aí eu tenho que entrar em contato com a loja de origem, mesmo sendo uma loja virtual, para ver se a loja arca, entre aspas, com prejuízo. E a loja não quer arcar com esse prejuízo. O que é que eu, enquanto comprador, devo fazer? Essa é uma pergunta muito interessante, principalmente nesse contexto que a gente está pós-pandemia, em que as vendas online elas subiram muito. Então, a legislação consumerista, ela com certeza foi bem utilizada e muito utilizada, né? Porque a gente tinha todo o contexto de isolamento social e hoje em dia a gente tem várias plataformas, né? As empresas elas se modernizaram muito para o chamado e-commerce, que é o comércio eletrônico. Então, em casos assim, eu vou começar falando sobre quando você compra pela internet. Primeiro, quando você compra pela internet, você não tem a possibilidade de palpar, de tocar e ver com seus próprios olhos e pessoalmente aquele produto que você está comprando. Então, Uma compra às cegas. Exatamente. Como tem vários casos aí que, vez ou outra, a gente vê uma pessoa faz uma compra de um celular, um tablet, e aí chega um tijolo, né? É lamentável. Aí acaba que esses problemas de golpe são outras coisas à parte. Mas quando você compra numa loja séria e você recebe o produto, você tem o direito do prazo de 7 dias de desistir da compra, tá? Ah, mas tem que ter um motivo. Não, não precisa ter um motivo. Às vezes, simplesmente porque assim, a lei ela entende que se você saiu da sua casa e foi até uma loja de sapatos no centro de Vertente do Leste para comprar um sapato, e você chega em casa e se arrepende, isso aí a lei entende que é uma coisa que é do seu íntimo. E aí você vai ter que ficar, não vai ter o direito de ter o dinheiro de volta. Por quê? Porque você teve a escolha, você saiu de casa, comprou, viu, provou e depois desistiu. Aí é uma coisa da pessoa. Mas se você compra pela internet, você não tem a possibilidade de provar o tênis, não sabe se ele ficou legal ali em você, e aí quando ele chega, aí você coloca não gostou, você tem essa possibilidade de devolver sem nenhum ônus. Em casos de defeito, a regra é clara para qualquer tipo de compra, seja virtual, seja presencial. Se o produto ele estiver com defeito, a lei ela traz 3 possibilidades quando as coisas têm defeito.
A primeira, reembolso do valor, né, e a devolução do produto. Segunda, ficar com o produto, só que com abatimento. Às vezes você pega um produto, só que ele está com alguma avaria, alguma coisa. Vamos supor, se tem um ventilador que ele ainda funciona, mas ele tem alguma coisinha um pouco quebrada. Então a lei ela dá essa possibilidade de você ficar com o abatimento do preço. Agora a questão é, quanto é esse abatimento? Não sabemos, a lei ela não dispõe porque cada produto ele vai ter aí o seu valor, né? Aí se o cliente ficar satisfeito tem essa possibilidade. E a terceira possibilidade é justamente o cumprimento da obrigação de entregar a coisa, ou seja, trocar o produto. Então, se o produto ele chega com defeito, você tem o direito de fazer qualquer uma dessas três possibilidades aí. Certo, entrei em contato, a empresa não me dá um retorno, não resolveu o meu problema. Primeiro passo, você pega todos os documentos, nota fiscal, recibo do cartão de crédito, do Pix que você pagou, leva tudo até o PROCON. Não sei se na cidade Vertente do Leste, até já lhe pergunto, tem o PROCON aí? Não tem. Só servir. Certo, pronto. Então, você da cidade Vertente do Leste, de Surubim e região, vocês podem procurar o PROCON da nossa cidade de Surubim, ou se for outras pessoas que estiverem ouvindo de outros locais que tenham PROCON. Você leva a documentação até o PROCON, a empresa vai ser notificada para cumprir a legislação. O PROCON ele é um órgão vinculado ao poder público. Então, ele tem esse poder de fazer isso, né, de notificar a empresa para que seja cumprido. Sob pena até de, às vezes, acontecer de ter multas. Né? Se eles não resolverem pelo PROCON, que é uma via administrativa, então não resta alternativa a não ser a via judicial. E aí você vai pedir judicialmente. Aqui em Surubim a gente tem um juizado de pequenas causas, que em situações assim, que são realmente pequenas, né? Situações simples, que o nome já diz, pequenas causas. A própria pessoa pode levar a documentação, pode entrar sem precisar de advogado, quando são situações bem simples, né? Por exemplo, uma compra de um ventilador, uma televisão, alguma coisa, né? E a empresa se nega a reembolsar. O problema é que, às vezes, eles, dependendo do que for, podem precisar de uma perícia. Então, assim, tem que analisar bem o caso. Se for uma situação simples, beleza, vale a pena no juizado. Agora, se for um produto um pouco mais complexo, né? Por exemplo, uma máquina, sei lá, que você comprou de R$ 1.000, R$ 3.000, alguma coisa assim, cabe analisar com um advogado de sua confiança para ver se é o caso de entrar no juizado ou na justiça comum. A justiça comum precisa de advogado. Por quê? Porque pode precisar de fazer uma perícia no objeto. Vamos supor que você compra uma máquina que foi R$ 10.000, né? Às vezes tem vários produtos que você pode comprar pela internet, né? E você também tem que tomar todos esses cuidados. Então, assim, receber um ventilador com defeito, pode ir no PROCON, ele vai notificar a empresa para a empresa resolver. Se ela não resolver, pode procurar o juizado de pequenas causas para reivindicar os seus direitos, tá bom? Só para dizer aqui a quem está acompanhando nesse momento, quem verá posteriormente, que o juizado de pequenas causas de Surubim fica ali na conhecida Cabaceira, né? Na rua da Cruz de Ebranco. É só ir por ali que vai encontrar o juizado de pequenas causas. Doutor Ivan, agora eu quero aqui com o senhor adentrar na situação, e foi esse o motivo de eu ter entrado em contato com o senhor. Eu tenho escutado várias queixas de diversas pessoas aqui do município, seja da área urbana, seja da área rural, de que o serviço prestado pela Neoenergia tem dado muita dor de cabeça. Tem pessoas aqui que pagaram R$ 700 de conta que já haviam pagado, mas aí quando foram cortar, disseram para o dono da casa de que não constava no sistema da Neoenergia o pagamento que ele teria efetuado. E isso acontece com várias pessoas, são N reclamações nesse sentido. Algumas pessoas querem apontarem, ou, em outras palavras, jogarem a culpa disso que está acontecendo para a pessoa responsável pelo ponto de atendimento da CELP aqui no município. Por sua vez, a pessoa responsável diz que faz tudo conforme o figurino, conforme o que diz os trâmites da própria Neoenergia. Mas no frigir, perdão pela palavra, dos olhos, quem está nesse momento sendo penalizado é o cliente.
é o cidadão, independente da classe social, que está lá, paga a conta, mostra, aí o camarada vem que mais aqui no sistema não está constando que você pagou. Uma situação dessa, como é que fica o cidadão? E uma pergunta em cima da outra. Como eu disse, algumas pessoas estão jogando para a pessoa responsável pelo ponto de atendimento. Ela diz que está tudo direitinho, o trabalho que ela faz. O que é que ela também deve fazer para não ser, entre aspas, condenada por uma coisa que ela não está fazendo? Muito interessante, né? Porque a gente tem várias vertentes aí vários desdobramentos dessa situação, né? Tanto para os consumidores quanto para a pessoa. Então, a primeira conscientização que eu busco trazer é a seguinte: o consumidor, ele é a parte chamada hipossuficiente pela legislação. É uma parte que, querendo ou não, ela não tem os recursos necessários, as informações, porque a gente, quando vai comprar numa loja, a gente não sabe qual é a procedência daquele produto, de onde veio, se os materiais estão bons. Então, a gente, querendo ou não, está numa posição mais fraca. Então, a lei, ela vem justamente para trazer essa força para a gente, para que a gente consiga lutar contra os abusos que muitas empresas elas podem cometer. Então, nesses tipos de situações, geralmente o que é que acontece? Muitas empresas jogam a responsabilidade de um para o outro. A lei ela é clara. Qualquer um dos fornecedores, se existem várias pessoas ou vários fornecedores envolvidos em uma relação de consumo, de direito do consumidor, todas elas são responsáveis para resolver o problema. O que significa? Se você chega no local para reclamar de uma empresa e elas têm sociedade, ou é um grupo econômico, ou funcionários, o que for, se você chega para reclamar dos serviços, de alguma coisa que eles estão fazendo errado, eles não podem estar jogando para o outro. Não. Ele tem que pegar ele mesmo e ir até essa outra pessoa. Não é você que tem que estar indo até outro local para resolver. Se estão imputando a pessoa, né, dizendo que ela é responsável, então ela tem que ir até a chefia, o que for, para reportar essas situações para que seja resolvido. E não simplesmente dizer para as pessoas procurarem um ponto de atendimento ou fazer ligação, né, para a central, enfim. Então, assim, primeira conscientização é, se você negociou, tem serviços prestados por várias empresas ou várias pessoas, e o funcionário diz, não, é que tal setor, não. A empresa tem que providenciar a resolução para o problema da pessoa, tá? Então, o que acontece? Primeiro fato é, se as pessoas estão pagando nesse ponto de atendimento e está dizendo que não está constando o pagamento, primeiro, quando a pessoa paga, sai um comprovante, certo? Nesse comprovante, existem algumas informações importantes. O valor que foi pago, e existe o número da operação. Aquele número da operação ele é muito importante, ele deve ser guardado, porque ele é uma espécie de protocolo. Ele serve como prova para um eventual processo lá na frente. Então, as pessoas elas têm que tomar muito cuidado com uma coisa. Quando é feito esse pagamento e esse comprovante sai, ele é um comprovante que as letrinhas elas se apagam com o tempo. Não sei se você que está vendo aí a internet ou até o próprio Sérgio Ramos já presenciou, porque você deixa lá um comprovante de conta guardado e aí depois, quando vai olhar 2 meses, não tem mais nada, só tem um papel em branco. Geralmente eu costumo tirar xerox do comprovante. Perfeito, era exatamente isso que eu ia dizer. Tira sempre a xerox, principalmente agora que está com esse problema. Tem que tirar a xerox, é obrigatório. Porque se depois a pessoa for alegar, a pessoa não vai ter provas, né, de que fez o pagamento. Porque a justiça pode entender que outras pessoas de má fé podem dizer que pagaram sem ter pagado, né? Então, assim, se você fez o pagamento, guarda seu comprovante, tira uma xerox. Até no celular, hoje em dia, todo celular tem um aplicativo de escanear. Você pode escanear, deixar lá guardadinho, porque aí se um dia você precisar, você pode imprimir ali aquele comprovante, tá certo? Então, veja, guarda esse comprovante, tá? E fica atento à conta de energia, porque à medida que vão chegando as contas, elas vêm a cobrança das faturas anteriores que estão em aberto, entre aspas. Então, fica atento. Se você observar que tem alguma cobrança de uma conta que você já pagou, você já estranha, você diz, opa, essa conta aqui eu já paguei.
Então, o que é que você faz? Vai lá no ponto de atendimento, ó, já paguei, não deu baixa. Se a pessoa disser, não resolvi tudo mais, corre no PROCON para que aquele valor, a empresa seja notificada novamente. O PROCON, a gente sempre apela, a gente tem uma relação muito boa lá com o pessoal do PROCON, porque a gente na Comissão de Defesa do Consumidor sempre orienta o pessoal a procurar lá, né? E lá, graças a Deus, eles fazem um trabalho muito bom, muito prestativo, e notificando essas empresas, e elas muitas vezes resolvem a situação, né? Quando são situações simples assim, elas resolvem, né? Como já chegou o caso aqui no escritório, desse mesmo jeitinho. A pessoa pagou 2 vezes a mesma conta e teve o fornecimento de energia cortado. O que acontece? Quando a energia ela é cortada de forma indevida, isso gera o direito de indenização por danos morais, né? Porque assim, a justiça ela já tem um entendimento que o corte indevido de energia ele gera um abalo nas pessoas, tá? Então, você ter a sua energia cortada, ela lhe gera um constrangimento, né? Porque as pessoas ao redor da rua vão olhar, vão dizer, eita, fulano não está pagando energia, né? Você vai ter uma geladeira que vai descongelar os produtos que você tem, né? Então, o corte no fornecimento de energia, por ser um produto, um serviço essencial, ele tem essa possibilidade de gerar um abalo para as pessoas. E aí, reiterando, fez o pagamento, tira a Xerox. Fica atento às suas contas posteriores. Se tiver uma cobrança de uma conta antiga, procura o ponto de atendimento. Se o ponto de atendimento não resolver, vai até o PROCON, que a empresa vai ser notificada. Você vai mostrar o comprovante e eles vão ter que dar baixa. Se eles não derem baixa ou cortarem sua energia, pode judicializar para que seja retomado o serviço de energia, devolvido eventuais valores que foram pagos 2 vezes, tá? E também pedir indenização por danos morais. Em relação à pessoa, né, a pessoa que é funcionária, bom, o que resta para ela realmente é fazer todo o procedimento, né, registrar o máximo possível do que está sendo feito ali, por exemplo. Se uma pessoa fez o pagamento, com certeza vai constar lá no sistema quantos pagamentos foram feitos, qual foi o cliente, qual foi a unidade medidora. Então, fazer esse levantamento aí para depois não haver nenhuma indicação, porque naturalmente possa ser que sobre para essa pessoa, né? Se não está dando baixa, aí as pessoas podem gerar especulações e tudo mais. Então, se sair o comprovante, sai o histórico lá do que foi pago, então vai guardando, arquivando, reporta sempre, tem que sempre falar, ó, paguei as suas energias, e as pessoas que chegarem reclamando também falar isso para o superior, tá? Relatar essas situações para que tome as medidas cabíveis. A gente sabe que é um serviço que a pessoa que está lá trabalhando, às vezes, tem que lidar com várias situações, né? Às vezes que não é nem culpa dela, né? Porque muitas vezes isso é uma culpa do sistema interno da energia. A gente sabe porque a gente tem essa experiência daqui do escritório, que muitas vezes ele tem um procedimento interno, e esse procedimento desses sistemas dele pode falhar, então aí acaba sobrando para a pessoa que está lá no ponto de atendimento. Doutor, a gente está falando aqui muito do PROCON. A pergunta é a seguinte, e a gente volta para o tema. Aqui em Bertento Leve não há o PROCON. As pessoas de Bertento Leve, em precisando, em sentindo-se prejudicadas, o PROCON Surubim atende essa demanda de Bertento Leve ou só Surubim? Sim, ele também atende, né? Porque o PROCON em si, ele é um órgão estadual, né? Ele seria um órgão estadual. Então aí o PROCON ele tem essa competência de atender tanto as pessoas vertentes do Lério, de Casinhas, de Santa Maria, de Surubim. Ele fica localizado ali na rua João Batista, ao lado da 1002. Acredito que o pessoal conhece bem aquela rua, né? Que é a rua da prefeitura. Então é um órgão que ele pode sim atender a população e ele é de suma importância. Doutor Ricardo Lopes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, subseccional Surubim. Eu estou com 54 anos, recordo ainda quando nós tínhamos a CELP, que era estadual, pertencia ao Estado, não era uma empresa privada. E eu lembro que quando ia haver interrompimento de fornecimento de energia, geralmente, com uma certa antecedência, chegava um comunicado. Olha, você está em atraso,
Isso. Se você não resolver até tal dia, sua energia vai ser cortada, na palavra popular. E eu percebo que hoje, com esse sistema da neoenergia, não existe esse tipo de comunicação. Quando você menos espera, está a equipe na frente da sua casa, já metendo o alicate para deixar você sem energia. Como é que fica o cidadão numa situação dessa? Exato. É lamentável, né, situações como essas, porque a gente fica refém da concessionária, a gente chama de concessionária de energia. Né? É, vamos lá. A gente não tem outra empresa que forneça energia aqui no nosso estado. Né? Então, a gente fica refém. É a única que a gente tem a possibilidade. Porque não existe a possibilidade, vamos supor, eu tomo energia, tudo bem. Então, eu vou ali para outra empresa pedir para ela ligar. Como a internet, né? Se uma cortar, a pessoa pode chamar outra. Aí, nesse caso, a gente acaba ficando refém. Né? Então, infelizmente, o que resta ao consumidor, a nós, né, da Comissão de Defesa do Consumidor, ao PROCON, é realmente lutar e combater contra as abusividades. Né? Quando acontecer, a gente recorrer para tentar reverter. Porque, primeiro, a legislação, né, existe a resolução específica desse caso, né, da ANEEL, que é a resolução que ela determina que é obrigatório que haja a comunicação prévia do corte. Né? Então, não pode haver esse corte sem uma comunicação prévia, também sem a pessoa estar lá em dias úteis, né? em dias normais, porque não dá nem tempo da pessoa poder buscar alguma solução, de resolver qual é o problema. Então, assim, acaba que as pessoas ficam reféns dessas situações, né? Então, quando acontece, o que resta de alternativa é realmente buscar o judiciário para haver uma reparação, né? Uma reparação por danos morais, porque é um constrangimento. Muitas vezes a gente vê atitudes lesivas como essas, que é o corte no fornecimento por situações de suposta inadimplência, ou então, às vezes, chegam muitos casos que a gente vê dizendo que as pessoas estão desviando energia, quando às vezes não é, né, sem ter uma perícia. Então, assim, o consumidor ele sofre, né? O que resta realmente é combater, né, e buscar as providências cabíveis para que ela seja penalizada. No entanto, tendo em vista esse cenário, que é a única que a gente tem, então a gente acaba ficando refém. Então, o que resta é isso, né? Buscar as autoridades competentes quando acontece. Ainda nessa linha do corte, quando não tem ninguém em casa, ou quando a equipe vem cortar, se depara com menores de idade, eles podem cortar mesmo assim? Bem, em via de regra, não. É preciso o acompanhamento, né? Primeiro, se a pessoa foi notificada, né? Se a pessoa teve a notificação e estava ciente do possível corte e tudo mais, eles até podem cortar, porque a pessoa pode até, vamos supor, se esconder, não comparecer mais no imóvel, né? Então, assim, agora, se não houve, o importante é que haja a comunicação. Tá? Se é na presença de alguma criança menor de idade, ela não tem a capacidade civil. Né? A capacidade, eu digo, porque é como a legislação diz, né? Porque a gente alcança a capacidade civil a partir dos 18 anos ali. Então, ela não tem esse poder de responder. Né? Então, se o procedimento está feito de forma coerente, houve os avisos e reavisos e a pessoa permaneceu inerte, realmente pode haver o corte, né? Mesmo que a pessoa não esteja, porque muitas vezes pode acontecer de a pessoa se esconder, né? A pessoa se omitir e tudo mais. Claro que tem que se observar se houve essa comunicação ou não. Doutor Rivaldo, agora a pergunta é a seguinte: a pessoa pagou uma conta que ele tem a prova que já estava paga, aí pagou novamente, ou seja, pagou duas vezes o valor daquela conta. E está esperando o ressarcimento desse valor que foi pago a mais, vamos assim dizer, né? Só que passa-se um mês, dois, três, e daí por diante, nem vem esse ressarcimento.
nem desconto nas contas posteriores, nem em cédula, em dinheiro. E aí, como é que eu, enquanto consumidor dos serviços prestados da Neoenergia, devo fazer? Procurar o PROCON da mesma forma, ir direto à justiça? Como é que deve ser procedido? A pessoa pode procurar diretamente o juizado de pequenas causas, pode. No entanto, eu sempre indico procurar o PROCON, que é uma forma mais célere, é uma forma mais rápida de resolver a situação, né? Pela justiça, você vai dar entrada, vai esperar um tempinho, né, que vai ser marcada uma audiência, e aí depois vai ter a sentença, depois você vai ter que executar, e já demora um pouquinho mais. Embora o juizado ele seja bem ágil, no entanto, o PROCON ele acaba sendo mais rápido. Mas o caminho é o mesmo. Procura o PROCON, que muitas vezes eles resolvem, eles dão conta de muitas demandas lá, e se eles não resolverem por lá, não resta alternativa a não ser o juizado. Em caso, dependendo do caso, se a pessoa... Porque assim, querendo ou não, existe a chamada teoria de desvio produtivo, ou seja, que é quando você deixa de resolver suas coisas, trabalho, família, coisas pessoais, para estar resolvendo uma coisa que foi a empresa que provocou, ou seja, você está deixando de resolver as suas coisas, perdendo o seu tempo para resolver uma coisa que eles fizeram de errado com você. Então, isso aí pode, assim, em algumas hipóteses, dependendo, até causar um dano moral, tá? Você pediu a indenização. É um pouco mais difícil, no entanto, pode acontecer. Doutor Rivaldo Lopes, outra coisa que eu tenho visto aqui e tem se tornado comum é quando o pessoal vem cortar a energia do cidadão, ele já chega com uma maquinetazinha daquela, né, para dizer ao camarada, olha, passa um Pix aqui agora, que já fica tudo resolvido aqui. Eu não sei até que ponto isso é correto, mas a preocupação é a seguinte, a gente sabe que as pessoas de mais idade, por exemplo, independente de ser da área rural ou área urbana, não têm familiaridade com essa nova forma de pagamento, que é Pix, tal, isso, aquilo outro. O cartão ainda está fácil de desenrolar, mas o Pix tem muita gente que ainda está relutando para usar, primeiro, medo de golpe, segundo, não sabe manusear, e aí chega uma equipe da CEL, vai cortar a energia, aí mostra lá de, olha, você está devendo isso, isso, isso. Você muitas vezes pagou, feito eu tenho exemplo de caso, que a pessoa pagou via Pix a conta dele, mas quem vem cortar diz, olha, de jeito nenhum. Aí quer que você faça um novo Pix ali para ele, para quitar o débito. Isso é correto? Se a pessoa já pagou o Pix e eles estão dizendo que não está lá dado baixo, como é que você vai pagar via um novo Pix? Correto, é muito importante e acontece muito de às vezes as pessoas elas passarem por essa situação e você já pagou, ou então quando pagou o sistema ainda não compensou, né? E você tem um comprovante, você pagou via aplicativo, então guarda aquele aplicativo. Se você pagou via Pix, né? Guarda aquele comprovante, quer dizer, né? Guarda ali no seu celular para ficar fácil, né? E se acontecer de algum agente da CELP chegar, você mostra, olha, já fiz o pagamento. Se mesmo assim ele disser, não, eu vou cortar porque não está constando no meu sistema, você pode registrar a situação através de um vídeo, chamar algum vizinho como testemunha, esse tipo de coisa. De que, olha, estou mostrando aqui o comprovante de Pix, comprovante de pagamento, mesmo assim ele está cortando energia. Que isso aí já vai configurar o chamado corte indevido de energia. E aí você pode recorrer ao judiciário para buscar a indenização, né? Então, o que acontece? Mas é muito importante falar uma situação que o senhor falou, né, sobre golpes. Muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Porque, veja, hoje em dia, com a amplitude que a gente está tendo de golpes, né, esses dias mesmo aí está tendo o golpe do falso advogado, que aí o pessoal se passa por advogado, pega a foto, então fizeram comigo aí já 3 vezes. E E eu estou todos os dias divulgando, desculpa, doutor, inclusive eu estou divulgando, né, peça publicitária oficial da OAB, alertando a população. Até porque eu tenho um irmão que é advogado também, e aí me ajuda a reforçar esses alertas. E você está falando que o senhor passou por isso, e essa semana eu
quase perco meu número de telefone. Tentaram clonar meu telefone, mas graças a Deus a gente conseguiu bloquear a situação e manter o telefone intacto, graças a Deus. Graças a Deus, que maravilha. E veja, né? Eu vi hoje essa sua publicação. É triste, porque aí você está aí fazendo seu trabalho e aí vem uma pessoa atrapalhar o seu serviço, né? Porque você deixa de estar lá demandando e trabalhando realmente. Por exemplo, o senhor fazendo as entrevistas, a gente aqui deixando de fazer algum processo, alguma coisa para estar tendo que lutar contra esses problemas desses golpistas, né? E não é diferente com a neoenergia, porque a neoenergia, as pessoas podem se passar por agentes. Imagina, a pessoa falsifica alguma roupa da empresa e aí chega na casa das pessoas, né? Tendo em vista essa problemática que está acontecendo, as pessoas podem se passar. Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, a gente recebe a conta em casa, a gente recebe com todo timbrado, todo o código de barras, né? Então, se a pessoa diz, não, tem que pagar por aqui, aí, não, mas eu tenho uma conta em casa, né? Eu vou pagar por ela mesmo. Não, mas tem que ser por essa maquininha. Desconfie, tá? Porque se ela mandou uma conta, então você vai conseguir pagar por ali pelaquela conta. Como saber se não é um golpe, né? Infelizmente. Então, tem que tomar bastante cuidado nesses casos de que você já pagou e diz, não, você tem que pagar de novo. A indicação é que não seja feito o pagamento, tá bom? E aí você pode registrar a situação, filma, chama uma pessoa para ser testemunha, e aí mostra toda a situação, né? Diz aí para conversa com o agente que já pagou e que, do contrário, vai entrar com ação judicial, né? O ruim é que é uma situação muito constrangedora para os consumidores, mas, infelizmente, não resta alternativa a não ser batalhar, porque realmente o direito ele não socorre quem dorme, a gente tem que estar atento e correr atrás dos nossos direitos. Detalhe, o doutor falou aí que se você pagou a conta, estão querendo que pague de novo, não pague. Agora, você só pode fazer isso e não pagar se realmente você tiver como provar que efetuou o pagamento. Esse negócio de eu paguei sem ter como provar, é complicado você não pagar, né? Então é isso, Exatamente. doutor. Eu quero aqui agradecer ao senhor pela disponibilidade de ter conversado conosco. Espero que tenhamos contribuído para o público, a população aqui de Bertoldo Leite e da região como um todo. O vídeo vai ficar salvo, as pessoas vão ter oportunidade de ver novamente. Aqueles que não viram vão ver posteriormente. Mas quero lhe agradecer e deixar espaço aqui do blog do Sérgio Ramos para qualquer coisa que a OAB, o próprio advogado, precisar, estamos aqui à disposição. Muito obrigado ao cara amigo Sérgio Ramos, ao blog, né, pelo espaço. Né? Em nome da OAB, a gente agradece, porque esse é o nosso trabalho, levar informação para as pessoas, para que elas realmente saibam, né, como é um trabalho de formiguinha, que a gente leva informação aqui, informação ali, para que cada pessoa ela consiga estar consciente dos seus direitos. Né? Então, assim, a população informada e sabendo a quem recorrer, faz com que a gente tenha uma população mais forte, uma população unida contra as abusividades de seja quem for, né, das empresas que fizerem o que for. Então, assim, a OAB Surubim ela está à disposição da população, tá? Como para ouvir, para relatar denúncias também, né? Para ouvir queixas, inclusive, tendo em vista essa situação, nós vamos movimentar nossa equipe para apurar esses acontecimentos, né? Para que a situação ela não fique se repetindo, né? Porque se é uma situação que está se reiterando, a gente tem que apurar, né? Junto ao PROCON também, a gente faz essas diligências para que os consumidores eles estejam protegidos. Então, muito obrigado ao Sérgio Ramos e a todos aí que acompanharam a live. Isso aí, conversei aqui no Bate-Papo da Verdade dos Fatos com o advogado Rivaldo Lopes, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Surubim. Para finalizar, eu digo que hoje, novamente, eu mantive contato com a Neoenergia, estou buscando, tentando, insistindo para que um dos grandes da empresa possa se pronunciar a esse respeito do caso específico de Vertente do Lério. Não vou parar enquanto eles não derem uma posição, nem que seja por nota.
vou ficar insistindo, porque a população merece respeito. E a vocês, meus amigos de Bertento Lério, muito obrigado. Amanhã, provavelmente, estarei conversando com, agora será política partidária, com um cidadão aqui do município que apoiou, fez campanha para o atual gestor e, pelo jeito, o caldo vai tornar. O cidadão deve falar tudo amanhã aqui no bate-papo, a verdade dos fatos. Agradecendo aqui a todos vocês, ao Mercadão do Tonhão, telefone 081 981760299, Calcário Renova Terra, uma empresa do Grupo Henrique Queiroz, e Gráfica Agreste, do meu amigo Cadu e família em Surubim. Um abraço, um beijo no coração de todos, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Obrigado, doutor. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho.